Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao nosso treinamento Liderança Moderna. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Certo? Em Brasília são 20 horas. Todos que puderem, por favor, abram suas câmeras. Olá, pessoal. Quem está chegando agora, tem três bolinhas no canto do teu negócio aqui. Você clica nele e você pode colocar o teu nome e a cidade de onde você está falando, tá? Se quiser botar a tua empresa também, fazer uma propaganda, fica à vontade, ok? Sejam bem-vindos, gente. Vamos dar aí um minuto e meio, 2 minutos, até que todos estejam na sala. Sejam todos muito bem-vindos. A dica para quem já está na sala agora, tá? Tenha papel e caneta nas mãos. Tá? A gente vai, apesar de ser 1h25, 1h30, parece pouco, mas vai ter um volume bem interessante de perguntas. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom, Michel? Seja bem-vindo. Ederson, Josmar. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Ok? Sejam todos bem-vindos. Legal? Estejam com papel e caneta nas mãos. Tá? Tem o bate-papo lá embaixo, se alguém quiser colocar o nome da empresa, a cidade. Ederson, Eletroluz Cianorte. Seja bem-vindo, Ederson. Ok? Pessoal, em Brasília são 20 horas 2 minutos. Nós vamos aguardar até 20 horas e 3 minutos. Ok? Então, mais 30 segundos para que todos que possam entrar na sala entrem e depois o pessoal vai chegando ao longo do caminho. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, que legal. Tá? Anderson, Falcão, distribuidora de peças Maringá. O Sérgio está falando de Salto, ok? Sérgio, Salto da onde? Salto São Paulo, Salto Guairá, Paraguai. Renato está falando da Tarobá Construções, Foz do Iguaçu. Salto São Paulo, legal. Seja bem-vindo, Sérgio. Fabiano, cidade de Pato Branco. Olá, Fabiano, seja bem-vindo. Pessoal, vamos começar. Anote o tema do nosso treinamento, Liderança Moderna. Olha só que interessante, tá, gente? Nós estamos num momento, na virada do século, né? Nós estamos falando hoje de internet das coisas, tá? Inteligência artificial, que mais? Big Data, 5G, misturando tudo isso, tem uma tal de pandemia que acelerou o processo e, no meio de tudo, nós temos um fator. Anote isso, o fator humano. Porque a gente pode ter a indústria 4.0, mas o ser humano é o mesmo 500, 1.000, há 2.000 anos atrás, é o mesmo hardware, o mesmo software, né? As mesmas emoções. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tal de líder. O fator isolado mais importante da história do mundo ocorreu mais ou menos há 10.000 anos atrás. Há 10.000 anos atrás, encerrou-se o que os historiadores chamam de última glaciação. O planeta Terra era um grande bloco de gelo. Estados Unidos, Canadá, Europa e Rússia. Houve um aquecimento global, a temperatura do planeta subiu, os gelos degelaram, foram para os mares subiram alguns metros. Pela primeira vez na história, o Lago Vitória, no sul da África, correu ao norte em direção ao Rio Nilo. E você vai me perguntar ali, o que isso tem de importância? O Rio Nilo saiu da caixa e alagou uma quantidade enorme de planícies, levando água e sedimentos para essas planícies. Pela primeira vez na história, nós, a raça humana, o quê? Plantamos. E já que a gente plantou, tínhamos que esperar o quê? A colheita. Fizemos uma cabana, uma casinha, um casebre, começou a florescer o que nós chamamos de civilização moderna. Começou a era da agricultura. A era da agricultura durou de 10.000 anos
até mais ou menos uns 250 anos, quando começou uma nova era, começou no interior da Inglaterra, explodiu rapidamente na Europa, Estados Unidos, Japão, chamada Era Industrial. Pela primeira vez, nós, a raça humana, íamos trabalhar juntos sobre o mesmo teto. Até então, é o céu aberto lá na fazenda ou em pequenos artesanatos da cidade. Só uma pergunta legal. Daqueles que estão com a tela, gente, todos que puderem abrir a tela, abram, tá, gente? Do computador ou do celular. Fique à vontade. Gente, para quem está com a tela aberta, tem alguém aqui formado em administração? Tem algum administrador, administradora na sala? Ok. Opa, várias pessoas. A pergunta é, aonde os administradores, os pensadores, há 200, 250 anos, foram buscar modelos de como liderar, de como administrar uma empresa em duas grandes instituições. A maior instituição do mundo, na época, chamava Igreja Católica. E num lugar, gente, onde a administração era vida ou morte, um lugar chamado Exército. E eles adotaram o estilo de liderança do Exército, que é a coisa mais simples do mundo para entender. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E durante a era industrial, contratou-se uma pessoa que tinha uma função, mandar. E o resto, se tivesse juízo, iria o quê? Obedecer. A esta pessoa deu-se um nome. Anote o nome. Chefe. A era industrial criou o conceito do chefe. Aí você vai perguntar, Ali, qual era a função do chefe durante a era industrial? Anote isto. O chefe manda e controla. Função do chefe, mandar e controlar. Você vai me perguntar, Ali, controlar o quê? Absolutamente tudo. A hora que chega, a hora que sai, o que fez, o que deixou de fazer, se foi no banheiro, e a pergunta é, o que fez no banheiro? Mesmo porque, gente, durante a era industrial, não se contratava seres humanos. Gente, eles colocavam anúncios enormes no jornal escrito assim, contrata-se mão de obra. Eles precisavam apenas o quê? De um par de mãos para trabalhar. Se alguém aqui assistiu Tempos Modernos com Charlie Chaplin, certo? Tempos Modernos é o retrato do que era o quê? A era industrial. Um dos pais da administração moderna foi um cara chamado Henry Ford. E uma das célebres frases do Ford é, todas as vezes que eu preciso de mais um ser humano para trabalhar, certo? É que eu preciso de mais um par de mãos para trabalhar, sempre vem um ser humano atrás para atrapalhar. Mas vamos aqui, tá, gente? Ninguém pode dizer que a era industrial não deu certo. Deu ou não deu? Claro que deu. O mundo moderno que nós conhecemos hoje tem a ver com a era industrial. Só que nós temos um desafio. Gente, presta atenção nisso. A era industrial acabou na década de 80 do século passado. Hoje, segundo Peter Drucker, nós vivemos dentro de uma nova era. Anote isto. Era do trabalhador do conhecimento. Era do trabalhador do conhecimento. E na era do trabalhador do conhecimento, gente, olha que legal. As empresas não necessitam mais que as pessoas tragam apenas o seu par de mãos. As empresas necessitam que as pessoas tragam o par de mãos, sim ou não? Sim. Mas, acima de tudo, olha que legal, as empresas necessitam que as pessoas tragam suas mentes e seus corações para dentro da empresa. E a mente e o coração é a primeira coisa que nós vamos perder se nós tentarmos o quê? Controlar as pessoas. Ou seja, a figura do chefe entrou em colapso. Precisava-se de uma nova figura. A esta figura, anote o nome, deu-se o nome de líder. Aí a pergunta, Ali, qual a diferença entre o chefe da era industrial e o líder da era do trabalhador do conhecimento? Enquanto o chefe manda e controla, anote isto, o líder ensina e liberta as pessoas. Função do líder, ensinar e libertar as pessoas. E aí nós vamos ter um desafio, tá, gente? Se o meu ouvido foi treinado lá na era industrial, quando eu escuto a palavra liberta, gente, na era industrial, liberdade é sinônimo do quê? Né? Bagunça, casa de ninguém, vou rasgar o verbo, zona.
Não. Não existe liberdade sem existir o quê? Gente, qual seria o pré-requisito da liberdade? Na sua opinião. Na sua opinião, qual é o pré-requisito? Você pode abrir o microfone e falar. Na tua opinião, o que alguém precisa para ter liberdade? É só clicar no microfone ali, ó, você abre e pode colocar a tua opinião. O que você acha? O que alguém precisa para ter liberdade? Conhecimento. Quem está falando? Josmar. Josmar, conhecimento. Legal. O que mais? Tempo, dinheiro e saúde. Tempo, dinheiro e saúde. Quem falou? Eduardo, da Olá, Declac, Eduardo. de Maringá. Opa, obrigado, Eduardo. Nada. O que mais? Dignidade. Atitude. O que mais? Dignidade. Dignidade. Gente, o que alguém precisa para conquistar a liberdade? Anote essa palavra no caderno, tá, gente? Anote isto. Responsabilidade. Anote assim, a responsabilidade é a válvula de controle da liberdade. A responsabilidade é a válvula de controle da liberdade. Ou seja, quanto mais responsabilidade a pessoa tem, maior o seu nível de liberdade. Aí você vai falar, Ali, o cara não tem responsabilidade nenhuma, Ali. Não dê liberdade para ele. Pergunta, de quem é função ensinar as pessoas da equipe a ter responsabilidade? De quem? De nós, líderes. Certo? Outro dia, gente, eu vou dizer aonde? Jundiaí. E aí, na entrevista de um canal de TV lá, me perguntaram, professor, qual seria a principal função de um líder? Anote isso. Principal função de um líder. Anote assim, ensinar as pessoas a pensar. Ensinar as pessoas a pensar. E talvez se fale assim, Ali, que coisa boba, Ali. Todo mundo pensa. A gente sabe que isso não é verdade. Gente, 80% da população do mundo simplesmente não pensa. Alguém já ouviu falar em movimento de bando? Tanto é que as pessoas ligam a TV para a TV o quê? Pensar por elas. Tem gente agora que pensa através de grupo de WhatsApp. 80% simplesmente não pensa. Detalhe, isso faz parte da natureza humana. 15% pensa que pensa. Esses são os que dão mais trabalho. 5% da população do mundo aprendeu a pensar. E você vai perguntar ali, o que é aprender a pensar? Anote isto. Pensar de maneira organizada, pensar de maneira produtiva, pensar de maneira organizada, pensar de maneira produtiva e, o mais importante, anote isto, pensar de maneira sistêmica. Pensar de maneira sistêmica. Principal função de um líder, ensinar a sua equipe a pensar de maneira sistêmica. E aí você vai me perguntar, Ali, o que é pensar de maneira sistêmica? Olha só que interessante. O que eu faço é uma engrenagem da minha área. A minha área é uma engrenagem da minha empresa. A minha empresa, na área de treinamentos, é uma engrenagem na área o quê? De serviço. E a área de serviço é uma engrenagem da nossa sociedade. O que é pensar sistêmico? Não é o que eu faço, é o que isso representa por contexto à minha volta. Eu quero te fazer uma pergunta. Gente, essa é a primeira pergunta-chave desta noite. A tua equipe pensa de maneira sistêmica ou é cada um por si, Deus por todos? Salve-se quem puder. A principal função do líder é ensinar as pessoas a pensarem de maneira sistêmica. Alguém já viu o conflito entre comercial e financeiro? Entre comercial e logística? Certo? Isso é normal? Claro que é normal. Só que isso vai ser potencializado, esse conflito, ou amenizado, se a equipe pensa de maneira o quê? Sistêmica. Não existe a minha área, a tua área, é a nossa empresa, os nossos clientes, o nosso mercado. Isso é pensamento o quê? Sistêmico. Quem gera esse tipo de pensamento? Nós, líderes. Só que é o seguinte, tá, gente? Eu vou ser bem claro, tá? É fácil ser palestrante.
É fácil ser treinador. Você, gente, tem que ensinar as pessoas a pensar. E aí tem gente que falar, que legal, Ali. Como que se ensina a pensar? Anote isto. Parando de dar respostas. Toda vez que você fala para a tua equipe o que tem que ser feito, você está o quê? Tirando a capacidade da tua equipe, o quê? Aprender a pensar. Explico. Amanhã de manhã, quando alguém da tua equipe chegar para você e falar, chefe, aconteceu isso. Primeira coisa, tá, gente? Se alguém te chamar de chefe amanhã, não fique bravo, tá? É uma questão cultural no Brasil chamar pessoas que ocupam posições de liderança de chefe. Se alguém falar, chefe, aconteceu isso, o que você acha que nós temos que fazer? Primeiro, analise. Se não for nenhuma tragédia, sorria. Olhe para ele ou para ela e fala, puxa, que interessante. O que você acha que nós devemos fazer? Ao invés de falar o que fazer, pergunte. Que interessante. O que você acha que nós devemos fazer? Aí, sei lá, não sou chefe, chefe é você, mas se você estivesse no lugar, o que você faria? Sei lá, eu faria isso. Analise o que ele disse. Se ele falou uma bobagem, você aceitou, a responsabilidade é sua, você é o líder. Você lembra? Responsabilidade. Se ele falar uma bobagem, fala, não, você tem mais alguma ideia? A gente podia fazer isso. Opa, boa ideia, faça isso. Verifique o resultado, me traga aqui. Ali, deu tudo certo. Parabéns, hein? Legal, parabéns pela ideia. Eu não ensinei ele a pescar, tá? Mas talvez ele saiba agora o que é uma vara de pescar. Se daqui a 10 dias acontecer o mesmo problema, e se ele vier, Ali, aconteceu isso, o que a gente faz? Eu vou olhar para ele e falar assim, nós já falamos sobre isso? Inclusive, você lembra, uns 10 dias atrás? Inclusive, quem deu a solução foi você. Foi ou não foi? Foi. O que você fez? Fiz isso. Deu certo ou não deu? Deu. Então, você já sabe como proceder. Ou seja, como é que ensina uma equipe a pensar? Parando de dar respostas. Começando a fazer o quê? Perguntas. Porque as perguntas forçam as pessoas a pensarem. Só que aí nós temos um problema, tá, gente? Qual é o problema? Na empresa do chefe, você lembra o chefe da era do século XX, né, da era industrial? As pessoas são treinadas assim, ó, você faz isso, se der problema, se fala com o chefe. Isso é bom para as pessoas, tá? Elas não precisam pensar. Faz o trabalho, não deu certo, problema do chefe. Isso é bom para o chefe, por quê? Porque isso massageia o ego dele. O chefe adora falar, faça isso, faça aquilo. E ele chega para os amigos, cara, se eu não tiver aqui, minha área para. Alguém já escutou isso? Se eu não tiver aqui, minha área para. Vai ser incompetente assim na caixa prego. Se eu não tiver na minha empresa para, gente, eu tenho que ir no cartório fazer registro em 3 dias de incompetência. Vai ser incompetente assim na caixa prego. Ok? Mas vamos lá. Isso massageia o ego do chefe. O chefe é um ególatra, ele é viciado em ego. Certo? Ele adora fazer, e isso é bom para as pessoas, porque elas não precisam pensar. Olha que legal, ninguém ensina, ninguém aprende. Principal função de um líder, ensinar as pessoas a pensar. Como é que se ensina a pensar? Parando de dar resposta, começando a fazer o quê? Perguntas. Agora, gente, vamos desdobrar isso de uma maneira mais profunda. Essa frase que eu vou falar agora é a principal frase deste treinamento. Anote isso. Liderança não é uma posição. Liderança não é uma posição. Liderança é uma pessoa. Liderança não é uma posição, liderança é uma pessoa. Ou seja, a liderança não tem nada a ver, olha, presta atenção, absolutamente nada a ver com o cargo que você ocupa. Ali, eu sou o gerente, superintendente, diretor. Ali, eu sou proprietário. Isto não é liderança. Isto é apenas um cargo. Espera-se que a pessoa que ocupe esse cargo seja quem? O líder. E quando não é, carinhosamente, ele é chamado o quê? De chefe. A liderança não tem nada a ver com o cargo que você ocupa. A liderança tem tudo a ver com a pessoa que você é. Tanto é que quando nós adquirimos as características de um líder, vamos falar sobre isso, você vai perceber que rapidamente você começa a ocupar posições de liderança dentro das empresas que você trabalha.
Mas é inevitável. Você vai começar a ocupar essa posição no grupo de amigos, na família, na igreja, jogando bola. Por quê? Porque não é o teu cargo. É o quê? A sua pessoa. Gente, olha só que legal. Agora, a pergunta é bem simples. A liderança não é o cargo, é a pessoa. Mas por quais motivos as pessoas querem ocupar um cargo de liderança? Quais são os motivos que as pessoas querem ocupar um cargo de liderança? Pode abrir o microfone e falar. São 3 grandes motivos. Quais são? Salário. Dinheiro, grana, salário. Quem falou? Sérgio. Olá, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Dinheiro. O que mais? Status. Status. Ok. Só falta um para fechar a fatura. Qual seria o terceiro motivo que as pessoas querem ocupar um cargo de liderança? O ego. Ego tem a ver com status, né? Mas vamos colocar aí, o Guilherme colocou lá, poder. Fechou, Guilherme. Poder. Né? A maioria das pessoas querem ocupar um cargo de liderança por 3 grandes motivos. Nessa posição, eu vou ganhar mais dinheiro. Nessa posição, eu vou poder decidir por coisas que na posição que eu estou hoje eu não posso decidir. Poder. Gente, todo mundo sabe que é poder. Anote isso. Poder é a capacidade de agir. Poder é a capacidade de agir. Quem tem poder, pode agir. Quem pode agir, pode mudar, pode transformar. Poder, né, é a capacidade de agir. E, nesta posição, certo? No meu cartão vai estar escrito gestor. Olha que chique, gente. Eu vou poder fazer parte daquela reunião que antes não me deixam participar. Status. Só que, olha que legal, hein? Olha que legal. Atrás desse dinheiro, atrás desse poder e atrás desse status, existe uma outra palavra. Que palavra? Anote a palavra. Responsabilidade. E a hora que a pessoa chega lá, esperando o dinheiro, o poder e o status, a pessoa que está lá antes dele fala, só um minutinho, vai lá, pega uma bigorna com 550 quilos de peso, escrito o quê? Responsabilidade. Vem, põe a bigorna no braço dele e fala, segura esta que eu vou buscar mais. E a hora que põe no braço do homem, o homem o quê? Arreia. Ali, por que ele arreou? Porque simplesmente ele não estava preparado para ocupar esta posição. Ele veio pelo dinheiro, pelo poder e pelo status, mas não veio pelo quê? Pela responsabilidade que aquela posição nos cobra. Aí você vai perguntar, Ali, como é que eu sei que o cara arriou? De duas, uma. Ou ele vira um radical que escreveu ou não leu, tal comeu, ou ele vira um banana frouxo, casa de ninguém. Se ele é um frouxo de um lado ou um radical do outro, ele simplesmente não está preparado para ocupar aquela posição. Colocamos a pessoa errada no lugar errado. Provavelmente, tá, gente? Os resultados despencam. Agora, vamos ser bem claros, tá, gente? Quantos de nós, honestamente, quantos de nós, certo, fomos preparados para ser líderes, né? Quantos de nós falam assim, olha, vou te preparar nos próximos 1 ano, 2 anos, para você vir a ocupar uma posição de liderança? A maioria das pessoas que ocuparam cargos de liderança, gente, sabe como é que foi? A pessoa começa a se destacar nos resultados, seja em vendas, em processo, em produtividade, né? Dependendo da área da empresa que ele trabalha, a empresa olha para a pessoa e fala, cara, ele é bom de resultado, vamos prestigiar ele. E aí o que acontece? Vamos promover ele, o quê? Ao gerente da área. Né? Às vezes a gente pega um vendedor que é um excelente vendedor e promove ele o quê? A gerente comercial. Uma coisa é vender, outra coisa é o quê? Ser gerente de vendas. E sabe o que acontece? Às vezes eu perdi o meu melhor vendedor e ganhei um péssimo gerente de vendas. Com um tiro só, acertei os 2 pés. E detalhe, as empresas fazem isso com a melhor boa vontade. Esperando o quê? Puxa, o cara tem resultado, vou prestigiar ele o quê? Dando um cargo de liderança para ele. Uma coisa é preparação técnica, outra coisa é estar preparado emocionalmente, a nível comportamental, para ser o quê? Um líder. Aí, a pergunta é bem simples. Como que nós podemos perceber se naquela empresa
naquela área, naquele setor ou naquela filial, nós temos mais líderes, o que é muito bom, ou mais chefes, prestando atenção nos sintomas. Anote isso. 3 sintomas de chefe. 3 sintomas de chefe. Outro dia me perguntaram se sintoma não era para detectar uma doença. Isto, tá, gente? Chefe é uma doença. Diga-se de passagem, gravíssima. 3 sintomas de chefe. O primeiro sintoma de chefe, anote isto. 1, problemas trabalhistas. Primeiro sintoma de chefe, problemas trabalhistas. Não se preocupe, eu vou explicar em detalhes. Explico. O chefe, na segunda-feira de manhã, reúne a equipe dele inteira dentro de uma sala. A hora que o último entra, assim, passa a chave para nós. A hora que passa a chave, ele literalmente baixa a lenha. Ali, o que é isso? Ele arranca o couro fora no vivo, põe sal no couro, prega o couro de volta e costura na carne viva. Alguém já participou de uma reunião dessa? Mas a parte mais divertida da reunião é o final da reunião, tá? No final da reunião ele fala, gente, ó, pelo amor de Deus, hein? O que aconteceu aqui dentro, morre aqui dentro. Vida nova lá fora. Gente, para quem bateu é fácil, sim ou não? Para quem apanhou é tão simples assim? Alguém já escutou os teus avós falando assim, quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. O chefe, 2 horas depois, ele nem lembra mais da reunião. Tem gente que 2 anos depois ainda está o quê? Magoado. E a pessoa fala, calma, o mundo gira, eu te pego. E adivinha aonde essa pessoa vai se vingar? Posso falar? Ministério do Trabalho. Eu falei isso num treinamento em Manaus. Um senhor muito rico, gente, esse cara tem mais de 1.400 funcionários, levantou o braço e falou assim, professor, a minha empresa paga todos os encargos trabalhistas rigorosamente em dia. Eu olhei para ele e falei, e daí? O cara vai mentir lá só para se vingar do jeito que ele foi tratado aqui. Porque eu conheço empresas que não pagam quase nada e não tem um problema trabalhista. Eu conheço empresas que pagam absolutamente tudo e tiveram que contratar 3 advogados, um de manhã, um à tarde e um à noite. Porque todo mundo que sai da empresa mete a empresa onde? No pau. Gente, vocês acreditam que as pessoas metem a empresa no pau? Não. Gente, a empresa é o CNPJ. Quem que elas metem no pau? Quem? O chefe. Não é a empresa, é aquele cara. E o inverso é verdadeiro. Quando você tem um líder de verdade, tem gente que fala, ó, eu só não vou na justiça por causa de você. Se não fosse você, eu ia para a justiça. Ou seja, aonde tem chefe, explode problemas trabalhistas. Aonde tem líder, diminui e, às vezes, se anula problemas o quê? Trabalhista. Dá para perceber que chefe é um cara caro? Calma que está barato. Anota o segundo sintoma de chefe. Anota isto. Rotatividade. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Ninguém para na área do homem. E sabe o que é pior, gente? O chefe coloca a culpa no mundo. Cara, não consigo ninguém decente na cidade para trabalhar. Ou seja, a cidade inteira está errada. O único cara certo desse mundo de Deus, quem? Ele, o chefe. Ali, você está falando que as pessoas vão sair da empresa por causa do chefe? Não, não. As pessoas saem das empresas por inúmeros motivos. Mas entenda, tá? As empresas perdem muita gente boa por causa do chefe. Escreveu ou não leu, está fora. E, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos gente aqui do Brasil inteiro. Na tua cidade é fácil encontrar gente boa? Estou falando gente boa, gente comprometida, gente com responsabilidade para trabalhar. Eu não sei, aí onde eu moro é desafiador. E, normalmente, essas pessoas são caras e leva tempo para construir uma pessoa dessa. E o chefe escreveu, não leu, troca. Gente, esse cara vai quebrar a empresa. Vamos lá. Primeiro sintoma, trabalhista. Segundo sintoma, rotatividade. Terceiro sintoma. Gente, eventualmente eu sou contratado para dar treinamentos dentro das grandes corporações. Para falar o quê? De liderança. Certo? É o seguinte, antes de eu entrar para falar entre líderes e liderados, ou chefes e chefiados, né, eu preciso entender, gente, é uma questão pessoal minha, certo? Como é que está o clima dentro dessa empresa? E como é que eu faço? Ó, vou contar um segredo profissional, hein? Morre aqui. Eu vou dar uma volta no banheiro
dos funcionários. Por quê? Anote isso. 3, as pessoas se vingam no banheiro. As pessoas se vingam no banheiro. Ali, explica isso. Gente, no corredor está todo mundo olhando. Lá fora tem câmera para tudo que é lado. A hora que a pessoa entra no banheiro, ela se sente mais à vontade para manifestar o quê? A sua insatisfação. Tem gente que deixa uma torneira aberta, tem gente que joga o papel no chão, tem gente que, sentado no vaso, escreve atrás da porta: querido chefe, sentado aqui, penso no senhor. E ele manda um recado para o chefe, só que ele escreve com a canhota para ninguém descobrir de quem é a letra. Eu não estou falando que isso é certo, claro que não é certo. Eu estou falando que é assim que as coisas funcionam. Como as nossas pessoas cuidam das nossas empresas. Presta atenção, hein, gente? Olha o detalhe. Não é como a empresa cuida delas, é como elas sentem. Presta atenção, é mais complexo, tá? Não é como a empresa cuida, é como elas sentem como a empresa cuida delas. As pessoas vão cuidar da empresa como se fosse delas ou até mais. Ou, não estou nem aí, a empresa é rica. Alguém já escutou? A empresa é rica? Pode procurar, tem chefe na área. O líder insere pessoas, o chefe exclui pessoas. Certo? Problemas trabalhistas, rotatividade, certo? E, certo? A questão de, certo? Como as pessoas vão cuidar ou não do patrimônio. Dá para entender, gente? Como é caro ter um chefe ocupando uma posição de líder? Deixa eu contar uma história rápida aqui. Há uns 12 anos, eu fui dar um treinamento numa cidade lá no interior do Pará. E essa cidade só tinha voo, avião, certo? Dia sim, dia não. Era alternado, certo? E o meu curso era no dia não, à noite. Então, eu tive que chegar um dia antes, que era o dia sim, na hora do almoço. Então, imagine, eu cheguei hoje na hora do almoço e o meu treinamento era amanhã à noite. Como eles fizeram um monte de propaganda na cidade que ia ter um treinamento com o tal do Alibaba, certo? Um canal de televisão me convidou para falar à noite, no dia que eu cheguei, sobre liderança, ao vivo, para a cidade. Ok? E me convidou, eu fui, certo? E esse canal de televisão era ao lado de uma faculdade. E eles convidaram os alunos de administração e contabilidade para fazer parte da audiência, da plateia, né? Então, eu tinha lá os alunos do último ano, tá? E aí eu falei durante meia hora sobre liderança, mais ou menos o que eu estou falando agora, e depois de meia hora, gente, era um ping-pong com a plateia de pergunta e resposta. E eu me lembro que essa pergunta não veio da plateia, veio da entrevistadora. Ela me perguntou o seguinte, olha que legal: professor, de vez em quando o líder precisa ser uma pessoa dura? E como eu tinha uma audiência, uma plateia, eu falei: gente, o que vocês acham? De vez em quando o líder precisa ser uma pessoa dura, sim ou não? E aí, gente, sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Certo? E a minha resposta foi: absolutamente não. Mas é uma questão de semântica, tá? Anote isso. O líder é uma pessoa firme. O líder é uma pessoa firme. O chefe é uma pessoa dura. O líder é uma pessoa firme, o chefe é uma pessoa dura. Aí você vai me perguntar: Ali, qual a diferença entre sermos firmes e duros? Gente, vamos lá. Vou pegar o Eduardo, que está logo abaixo aqui da minha tela. Tá bom, Eduardo? Vamos supor que o Eduardo trabalhasse comigo, tá? Eduardo, vou criar um contexto aqui. Competente, honesto, responsável. Gente, o Eduardo resolve. Deu problema, joga na mão do Eduardo, que o Eduardo resolve. É bom ter um Eduardo na equipe, sim ou não? Todo mundo quer alguém exatamente como quem? Como o Eduardo. Só que, de repente, olha que interessante, o Eduardo me fez uma coisa errada. Só fazer uma pergunta legal. Ninguém aqui nunca fez nada errado, né? Que atire a primeira pedra. Vamos supor o seguinte, olha só que legal, que o Ali é o líder, que o Ali é líder. Quem eu quero na minha equipe? O Eduardo. Quem que eu não quero comigo? O erro. Olha que interessante. O meu problema não é o Eduardo. O meu problema foi o que o Eduardo fez. Eu sento com o Eduardo, falo a respeito do erro e pergunto: Eduardo, o que nós podemos fazer
para que isso não aconteça mais. Isso é firmeza. O que é firmeza? Você preserva a pessoa e elimina o erro. Então, anote isso. Firmeza é agirmos em cima do comportamento. Firmeza é agirmos em cima do comportamento. Troca a história. Vamos dizer que o Ali é um chefe. Gente, chefe de letras maiúsculas. E o Eduardo cometeu um erro. Eu chego para o Eduardo, ei, Eduardo, o que você vai fazer? Olha só, errou de volta, Eduardo. E aí, o que você vai fazer? Pelo amor de Deus, um homem adulto, dá uma vergonha nessa cara. Gente, alguém já teve um chefe? Quando eu começo a falar assim com o Eduardo olha para mim e pensa, Ali, quem é você para falar desse jeito comigo? Lascou. O chefe, anote isso, o chefe é o incompetente emocional. O chefe é um incompetente emocional. Gente, o que é um incompetente emocional? É uma pessoa que mistura as emoções. Explico. Eu tentando resolver o problema, eliminar o problema, eu acabo eliminando o quê? O Eduardo. Por quê? Por ser incompetente emocional, eu vou para cima do Eduardo quando ele errou. E aí, para eliminar o erro, eu acabo eliminando quem? O Eduardo. É para arrancar o couro fora. Líderes são pessoas firmes. Chefes são pessoas duras. Então, firmeza, agirmos em cima do comportamento. Anote isso. Dureza, agirmos em cima da pessoa. Parece a mesma coisa, tá, gente? Mas eu vou ser bem claro. Isso é água e vinho em relações humanas. Isso é água e vinho no relacionamento humano. O líder é firme, o chefe é duro. Mas deixa eu fazer uma pergunta legal. Tem coisa pior que um chefe duro? Tem. Ali, o que é pior que um chefe duro? O chefe frouxo. Alguém já teve um chefe frouxo? E agora? Não sei. E agora? Não sei. Morre, praga, e sai daí, para de atrapalhar. Pior do que uma pessoa dura é uma pessoa frouxa. Melhor do que duro e frouxo é um líder firme. Ele preserva pessoas e elimina os erros. Preserva pessoas e elimina os erros. Só que, gente, vou falar de volta, tá? Falar é fácil. O desafio é como viver isso no dia a dia. Gente, eu não sei se eu teve alguém que se fala uma vez, ele fala, não, eu sei. Aí ele comete o mesmo erro. Aí se fala, não, eu sei, não vai acontecer. Aí, gente, ele faz de volta. Alguém já teve alguém assim? Certo? Tá? Então não se preocupe, tá? A gente vai falar depois sobre liderando pessoas difíceis. Certo? Gente, na minha opinião, o maior desafio da liderança está em como lidar com... Porque lidar com pessoas, assim, eu tenho um cara que tudo que eu falo ele faz. Esse cara não te ajuda a ser um líder melhor. Alguém já teve alguém complicado? Pior, não, para ajudar. Ele dá muito resultado, mas é o cara mais difícil da equipe. Aonde ele vai tem confusão. Gente, ele dá resultado, mas é complicado. E aí? Porque se não é um cara complicado que não dá resultado, é mais fácil. Imagine alguém de altíssima performance, mas se olhar para ele, depende do dia, não pode falar com ele que ele magoa e piora tudo. Gente, e aí, como lidar com um cara desse? Eu quero esse resultado, mas não quero esse comportamento. Agora eu vou ter que ser líder de gente grande. Aí é liderança moderna. Então, o líder é uma pessoa firme. O chefe é uma pessoa dura. Gente, como eu estou falando há 40 minutos, eu estou aberto a perguntas e respostas do que eu falei até agora. É só abrir o microfone e perguntar. Fique à vontade. Um de cada vez, sem briga, tá, gente? É só perguntar. Faz sentido, não faz? Concordo, não concordo? O que vocês acham? Como é que é lidar com gente? Alguém abriu o microfone? Pode falar? No caso do... Quem está falando? Por favor. É Michel. Olá, Michel. Seja bem-vindo. Tá, pode falar. No caso ali de um funcionário que ele é um bom vendedor,
porém a pessoa dele é muito difícil. O pessoal dele é muito difícil, as atitudes dele é difícil, e a correção, é difícil fazer a correção desse funcionário. É desafiador. Ele vai estar desafiando a nossa liderança. Tá? E assim, eu quero o resultado, mas esse comportamento não é permitido. E a pergunta é, Michel, como lidar com uma pessoa dessa? Porque se ele fosse ruim de resultado e ruim de relacionamento, é fácil lidar. Mas imagine que em uma equipe de 20, 30% da meta ele carrega sozinho nas costas. Como perder um cara desse? Mas todo dia tem que apagar um incêndio. Todo dia tem um incêndio lá. Ele briga com o financeiro, briga com logística. Gente, aonde ele vai tem confusão. Porém, a praga dá resultado. E agora, como lidar com isso? Posso fazer uma pergunta legal? Para quem está com o vídeo aberto, quem de vocês é uma pessoa difícil, levanta o braço? Eu sou, vou levantar os dois. Tá? Ali, eu tenho um cara da minha equipe que é um anjo de candura. Normalmente, anjo de candura não dá muito resultado, tá, gente? Normalmente, as pessoas de altíssima performance tendem, não é uma regra, mas é uma tendência de serem pessoas, né, mais desafiadoras. E aí, Michel, como lidar com alguém desafiador em alta performance? Vamos lá, gente. Como é que é ser técnico de um Neymar, de um Cristiano Ronaldo? Como é que é ser técnico de um time que só tem estrelas, que só tem jogador, gente, que qualquer um quer ter um jogador desse? Não é fácil. Não é para qualquer um. Certo? Com certeza. Quando você monta uma equipe, e essa equipe é uma equipe de alfas, é uma equipe de gente que realmente dá muito resultado, o líder tem que ser um alfa-linha. Porque se o líder for meio frouxo, a equipe, na hora, gente, atropela ele. No primeiro dia ele está atropelado. No primeiro dia vai sair daí e para de atrapalhar. Então, um líder de uma equipe de alta performance é um líder de enorme envergadura. Certo? E, Michel, eu vou falar depois sobre um programa, e aí vai ter um tópico, uma parte integral do programa, só como lidar com pessoas difíceis. E detalhe, que a equipe de alta performance tem que se acostumar a lidar com pessoas desafiadoras. Sabe por quê? Olha só que legal, vou aproveitar essa pergunta do Michel. Você lembra que eu falei que a principal função do líder é ensinar as pessoas o quê? A pensar. Então, eu quero te fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Você está preparado para a tua equipe pensar? Porque quem pensa, questiona. Quem pensa, se move. Quem pensa, sai do lugar. E aí, imagine que o chefe ou o líder, imagine que eu sou um líder, mas eu sou um líder mais lento. A hora que a minha equipe começa a pensar, ela começa o quê? A me questionar. A minha equipe quer o quê? Se mover. E se eu ficar parado, eu vou ser o quê? Atropelado. Então, uma pergunta que eu quero fazer a todos é: você está preparado para ser questionado? Ou você não admite ser questionado? Quem não admite ser questionado é chefe. Volta para o século passado. Esse mundo não existe mais. Nesse momento agora, não tem mais espaço para chefe. As melhores empresas estão atraindo os melhores talentos, mas essas empresas precisam, olha que palavra legal, hein? Desesperadamente, de líderes. E, Michel, não é fácil. Se fosse fácil, né, todo mundo era rico e feliz, né? É fácil. Mentira, mentira. Não é, não é. Lidar com gente é, talvez, o nosso maior desafio. Gente, quem aqui é casado ou casada? Olha que legal, olha que legal. Presta atenção só nisso, tá, gente? Você pega só duas pessoas. Espera que seja só duas, né? Que a sogra fique na casa dela. Ela teve a chance dela e perdeu, tá? Então, pega só duas pessoas, só duas, que têm hábitos diferentes, culturas diferentes, para piorar, manias diferentes. Pega as duas pessoas, coloca sob o mesmo teto e fala assim: vivam em harmonia, felizes para sempre. E aí, gente, para quem é casado, casada, como é que é? Ali, tem dia que dá quase morte lá em casa. Aí você vai para uma empresa, pega 5, 10, 15, 40 pessoas, com culturas diferentes, hábitos diferentes, manias diferentes, coloca todo mundo sobre o mesmo teto. Gente, vamos trabalhar em harmonia como um time. Uhul! Uhul é de lascar. Gente, vai dar BO de manhã, de tarde, de noite. Até alinhar tudo isso,
um objetivo principal, numa visão de futuro, vai dar um trabalho danado. Se você tem um líder, é mais fácil. Se você tem um chefe, o custo disto em dinheiro e emocional é muito maior. É muito maior. Legal? Obrigado, Michel. Mais alguma pergunta? Você quis dizer, então, que para se tratar com uma pessoa difícil de se lidar, fazer ela pensar seria seria a chave. Ajudaria bastante isso. Eu diria, tá? É Ederson, né? Ederson. Ederson. Tá? Gente, eu vou aproveitar essa pergunta do Ederson para entrar no assunto. Anote isso. O mundo está morrendo de carência emocional. Anote isso. O mundo está morrendo de carência emocional. Presta atenção, hein? Todo mundo tem carência emocional. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Se você falar isso para alguém, o cara fala assim, eu não tenho carência emocional. Provavelmente é o mais carente de todos. Só que é o seguinte, tá, Ederson? Em alguns momentos, tem gente que amarga. Gente, alguém já trabalhou com uma pessoa estúpida, grosseira, amarga? É uma pessoa carente, mas ela ficou tão carente que ela amargou. Aí você coloca ele numa área, ele dá confusão. Gente, aonde você põe ele na empresa, ele cria o quê? Confusão. Ele é uma íngua, certo? Por quê? Como ele é carente, ele bate nas pessoas, ele é grosseiro com as pessoas. O que as pessoas fazem? Ou as pessoas se afastam dele, ou as pessoas o quê? Revidam. E ele fica mais carente ainda. Chega um momento que ele se torna insuportável. A equipe vai até o diretor e fala, cara, pelo amor de Deus, cara, manda esse cara embora, ele é insalubre, ele faz mal para as pessoas. Mas o que ele está tentando mostrar do jeito dele? Eu quero atenção. Nem que seja o quê? Na porrada. E aí a pergunta é, o que pessoas comuns fazem? Ou as pessoas se afastam, não quero ficar perto desse cara, ou as pessoas, é assim, você vai ver só que revidam, e piora. E aí a pergunta, Ederson, e o que nós, líderes, temos que fazer? O líder se aproxima. Aí você fala assim, calma aí, você quer dizer, Ali, que as pessoas são carentes, o líder tem que compensar a carência emocional das pessoas? Isso é função do líder compensar a carência de atenção emocional da equipe. Tem que ser psicólogo, né? Sim, eu diria que psicólogo às vezes nem dá conta, tá? Tem que ir adiante. Tá? Através de feedback, de assertividade, de atenção. Acredite, tá, gente? Aquela pessoa complicada, se você der atenção, você resolve metade do problema. Aí, outro dia, Ederson, o cara perguntou, Ali, e se o líder estiver carente? Quem vai ter que compensar a carência emocional do líder? Aí eu falei assim, você é quadrado, tem quina? Se vira. A tua equipe não tem nada a ver com a tua carência. A minha sugestão, compra um cachorro. Né? Não sendo a sogra, né? É? Não sendo a sogra. Não, a sogra não. Gente, a sogra nem da família é. A sogra é agregada, né? Ela veio do kit. Né? Então, voltando aqui. Qual é a ideia? Se tem gente carente na tua equipe, é uma forma delas falarem o quê? Olha para mim, eu estou aqui. Ali, mas o cara é complicado. Acredite, tá? Quanto mais carente fica... Gente, alguém já teve algum filho adolescente? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou embora e nunca mais volto. Carência, gente, pura carência emocional. Detalhe, se aproximar não é mimar. Se aproximar não é fazer tudo que o outro quer. É se aproximar e dar atenção. E se estiver errado, vamos falar sobre o erro. Se estiver certo, vamos elogiar o erro. Isso é liderança. A liderança ameniza esses problemas de pessoas difíceis. O chefe, o que já está ruim, ele piora substancialmente. Ok? Obrigado, Ederson. Última pergunta desse bloco. Alguém tem a última pergunta? Alguma pergunta? Roberto de Maringá. Olá, Roberto. Queria saber assim, como que a gente lidar com pessoas que é muito sossegado, muito passivo, muito difícil de engrenar. Se mover, se engrenar. Ok. A ideia principal é o seguinte, tá, Roberto? Tem a ver com personalidade, tem a ver com geração, tem a ver com contexto. Tá? Mas o que eu preciso fazer?
Dificilmente um cara que é muito sossegado, Roberto, amanhã ele vai ser um cara o quê? Um avião. Dificilmente. Tá? Eu só preciso fazer com que o passo dele o quê? Aumente. Agora, a pergunta é, eu tenho esse tempo? Ele está querendo mudar? Certo? Ele vem atrapalhando o resultado como um todo, nesse modelo dele mais, né, tartaruga ninja, mais lento. Então, eu tenho que perceber. Tá? A pergunta é, vale a pena ou não investir? Então, gente, presta atenção, hein? Estou respondendo o Roberto, mas serve para todo mundo. Ali, um líder demite pessoas? Sim, claro que demite. Mas talvez, Roberto, eu não vou demitir porque ele cometeu um erro. Eu vou sentar com ele e falar, olha, fulano, você precisa se mover, eu preciso de resultado. E detalhe, ó, se é para daqui, se eu preciso de 2 horas, eu falo, ó, daqui 1h30 eu preciso de resultado na minha mesa. Eu preciso até a hora do almoço disso. Detalhe, o que eu faço? Eu vou atribuir responsabilidade e puxar resultado. Eu atribuo responsabilidade e puxo resultado. E eu vou ver, Roberto, se ele vem ou não vem. Se ele vier, bingo. Se ele não vier, em algum momento eu vou ter... Detalhe, é assim, antes de que algo pior aconteça, eu falo assim, Roberto, ó, eu preciso disso. Se você não me entrega, eu vou procurar alguém que entregue. Eu gostaria que fosse você. Se, porventura, eu chegar a demitir essa pessoa, Roberto, ele já sabe por quê. Não foi porque ele cometeu um erro 2. Eu sentei com ele. Então, imagine o seguinte, tá, gente? A palavra de ordem... Roberto, obrigado pela pergunta, tá? Isso ajuda bastante. A palavra de ordem é, como é que eu faço alguém entregar resultado? Você atribui, capacitando, treinando, desenvolvendo e cobra. Atribui, cobra. Atribui, cobra. Então, imagine o seguinte, tá, gente? Num curso presencial seria mais fácil eu dar esse exemplo, tá? Nós estamos aqui num curso online. Presencial, eu peço para alguém, normalmente um homem grande, sentado, eu falo assim, me dá tua mão. Eu pego a mão dele. Aí, o que eu faço? Eu venho e puxo. E eu falo para ele não levantar. Eu venho e puxo e falo, não levanta. E o cara segura. Aí, o que acontece? Eu atribuo mais responsabilidade e puxo mais forte. O que eu faço? Eu dou mais responsabilidade e puxo mais forte. Em algum momento, Roberto, ou ele levanta, ou seja, muda, ou ele vai falar, Roberto, seguinte, cara, eu entendo, cara, que precisa mudar, eu sei que está errado, cara, mas sabe o que é? Acho que não é para mim. Na maioria das vezes, quando o líder é líder de verdade, ele não demite as pessoas. As pessoas pedem para sair, porque elas entendem que existe um alvo, existe um objetivo que, sabe, eu sei, Roberto, eu entendo, cara, eu sei que eu preciso fazer, mas eu ainda não consigo. Gente, eu vou aproveitar o gancho, tá? Eu tenho 54 anos de idade, eu tenho 4 empresas, hoje eu e minha esposa temos 56 funcionários. É a minha história profissional de empresário. Eu tenho 28 anos que eu sou empresário. Até hoje, eu demiti 4 pessoas. 4. Ah, só para vocês terem ideia, nunca tive um problema trabalhista. 0, virgem, imaculado. Hoje eu tenho 56. Já cheguei a ter 110. Hoje eu tenho 56. Nunca tive um problema trabalhista. Problema trabalhista é 98% problemas de relacionamento. 2% questões legais. E olha que o Brasil é o pior lugar do mundo sobre questões trabalhistas. Tá? Mas o que acontece? Ao invés de bater, ao invés de ignorar, o seu bato magoa, se eu ignoro, fica carente, piora, eu me aproximo, entrego, treino, desenvolvo e o quê? Puxo. Entrego, treino, desenvolvo e puxo. E aí o que acontece, Roberto? A cada puxada eu puxo um pouco mais. Em algum momento a pessoa vai ter que decidir se vale a pena continuar, porque tem que entregar, ou se talvez eu estou no lugar errado. Obrigado pela pergunta, Roberto. Ok? Legal, gente? Ok? Vamos continuar? Então, anote isso, tá? O líder desperta nas pessoas o que elas têm de melhor. O líder desperta nas pessoas o que elas têm de melhor. Respeito, consideração, confiança, comprometimento, resultado. O líder desperta nas pessoas o que elas têm de melhor.
respeito, confiança, comprometimento, resultado. O chefe desperta nas pessoas o que elas têm de pior: raiva, mágoa, desmotivação, ódio, vingança. O líder desperta o que elas têm de melhor, o chefe desperta o que elas têm de pior. E olha que legal, tá, gente? São as mesmas pessoas. A pergunta-chave, a segunda pergunta-chave esta noite, tá? A pergunta-chave que eu te faço é: o que você vem despertando nas suas pessoas? Isso diz se você é um líder ou se você é o quê? Um chefe. Gente, quem entender a tua liderança, não olha para você. Quem entender a tua liderança, olha para a tua equipe. Outro dia tinha um cara no meu treinamento presencial, ele levantou o braço: Ali, é que na minha área eu tenho um incompetente trabalhando comigo. É mesmo? É. Posso uma pergunta? É claro. Quem contratou o incompetente? Quem treinou o incompetente? Quem desenvolveu esse incompetente? Pior! Quem permite que o incompetente continue? Então, o que eu descobri, tá, gente? Em toda empresa onde tem um incompetente, olha que legal, não tem um incompetente sozinho. Incompetentes não nascem dentro da empresa. Incompetentes não brotam no meio do salão. Alguém abriu a porta da empresa. Alguém olhou para ele ou para ela e falou: incompetente, entra. Legal? Gente, só que nós estamos na teoria. Deixa eu trazer isso mais para uma maneira prática, mais pragmática. Tá? Anote isto. Gente, olha, presta atenção, tá? Isto vale um MBA. Presta atenção nisso. É rápido e é certeiro. Anote isto. Cultura organizacional. Fala-se muito de cultura organizacional, entende-se pouco de cultura organizacional. Anote isto. Cultura organizacional. Primeira coisa, olha o que é uma cultura organizacional. Anote isto. É o nosso jeito de fazermos negócios. É o nosso jeito de fazer negócio. Gente, se pode ter um concorrente teu na porta do lado aqui, ó, igualzinho. Mesmo produto, tudo. É uma outra empresa, é uma outra cultura, é um outro jeito de fazer negócio. Tem a ver com o nosso DNA. Cultura organizacional é o nosso jeito. Anote isto. Cultura é uma chama. Cultura é uma fogueira. Cultura é uma chama. Cultura é uma fogueira. Quando a empresa foi aberta, não sei se a tua empresa tem 6 meses ou 50 anos, né? Ela tinha uma pequena fogueira, uma pequena chama. Se essa empresa foi dando certo, ela veio crescendo. E essa fogueira, essa chama veio o quê? Crescendo junto. Ok? Deixa eu dar um exemplo clássico. Quem aqui dos homens serviu o exército? Tem alguém que serviu o exército? Alguém que serviu o exército? Certo? Então está lá o Hilton. Olá, Hilton, tudo bom? Serviu o exército? Ok? Gente, eu não servi exército, mas eu sou filho de oficial do exército. Hilton, o exército tem ou não tem uma cultura forte? Sim ou não? Tem. Gente, eu não estou falando que a cultura do exército é certa ou errada, mas que funciona, funciona. Olha só o que eu vou falar. Eles pegam 600 guri de 19 anos. Sabe o que é um guri de 19 anos? Um guri só. É a porta do inferno. Eles pegam 600 juntos. E em 15 dias, presta atenção, 15 dias, alguém lá na frente fala assim, rap, e o cara fala rap, e todo mundo fica numa fila só, e ninguém fala. E aí, se falasse? Presta atenção, não estou falando que é certo ou errado, mas que funciona, funciona. Toda empresa tem uma cultura. Essa forma de fazer negócio. E aí, olha, o que cultura organizacional tem a ver com liderança? Tudo. Detalhe, cultura, não existe liderança sem cultura, não existe cultura sem liderança. O que nós, líderes, temos que ser? 2 coisas. Primeiro, o cerne da cultura. Como que eu quero que a minha equipe seja? Eu sou. Se eu quero que a minha equipe chegue no horário, quem está lá quando eles chegam? Eu. Se eu quero que a minha equipe se sacrifique pelo objetivo,
Quem tem que ser o exemplo do sacrifício? Eu. Se eu quero que a minha equipe se dedique ao resultado, busque o cliente, atenda bem o cliente, quem tem que ser o exemplo disso? O Ali. Então, a primeira função do líder, ser o cerne da fogueira. O cerne, como você quer que a tua equipe seja, você tem que ser o exemplo máximo. Segunda função do líder. O líder tem que trazer as pessoas da sua equipe para dentro da fogueira. E o que nós vamos perceber, presta atenção nisso, que algumas pessoas estão dentro da fogueira. Elas são aquilo que nós esperamos que as pessoas sejam. Algumas pessoas estão ao lado da fogueira. Algumas coisas elas são, outras coisas elas não são. E nós vamos perceber que algumas pessoas simplesmente não são. E, gente, faz parte do processo. Só que preste atenção, tá, gente? O que eu vou falar agora vale um caminhão de dinheiro. Anote isso em letras maiúsculas. Gente, isso é profunda sabedoria, tá? As pessoas desistem antes de desistirem. As pessoas desistem antes de desistirem. Vou explicar com um exemplo. Segunda-feira de manhã, o teu melhor jogador, a pessoa da tua equipe que mais dá resultado, entra na tua sala cedinho, fala, chefe, você não sabe o quanto que eu aprendi com o senhor, olha, aqui é uma escola, é uma não sei o quê, mas eu estou buscando novos desafios e estou deixando a empresa. Perdi ele. Pergunta, esse cara desistiu ontem à noite? Esse cara desistiu anteontem? Não. Esse cara desistiu há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Ele chegava no horário, ele dava resultado. Nas reuniões da empresa, ele era o cara que mais brigava, mais dava ideia, mais discutia. Se ele não batesse a meta, gente, isso acabava com ele. De repente, na reunião, ele parou de falar. De repente, ele começou a chegar atrasado. Isso não incomodou ele. De repente, ele não bateu a meta e tudo bem. O que aconteceu? Ele estava no centro da fogueira, alguma coisa aconteceu e ele começou o quê? A se afastar. E ele ficou, esses últimos 6 meses, 1 ano, às vezes 3 anos, o quê? Se afastando. Hoje de manhã, ele estava frio o suficiente para entrar na minha sala e falar o quê? Que ele ia sair. Mas ele não esfriou ontem à noite. Faz sentido isso, gente? Posso fazer uma pergunta legal? Será que alguém muito importante na tua equipe já não desistiu e ele só está o quê? Se afastando. Se afastando. Enquanto ele está se afastando, nós ainda podemos o quê? Trazer ele de volta. Vai chegar um momento que talvez na hora que ele entre na tua sala, ele já se comprometeu com tanta coisa lá fora que você não tenha mais o quê? Como reverter. As pessoas desistem antes de desistir. Isto vale um caminhão cheio de dinheiro para quem lida com pessoas. Gente, deixa eu ver como é que está nosso horário. Ainda tenho mais uns 25 minutos. Olha só que legal. Pega o teu caderno. Deixa eu pegar um papel aqui. No meio da página, coloque uma bolinha, bem no meio da página, uma bola. Escreva número 1. Assim, ó. Tá vendo? A bolinha número 1. No lado esquerdo dessa bolinha, você vai colocar 2 bolinhas. A bolinha número 2 e a bolinha número 3. Estou mostrando aqui na tela. No meio, número 1. No esquerdo dela, número 2 e número 3. No lado direito da bolinha, você vai colocar número 4. 1, 2, 3 para a esquerda, 4 na direita. Legal, gente? Vamos imaginar que esta é a equipe. O número 1 é o cerne da nossa fogueira, o nosso líder. Pensa num cara bom, extraordinário. Ok? Extraordinário. Gente, excelente. O número 2 e o número 3 fazem parte da equipe deles, muito bom. Detalhe, no 2 e 3, muito bom. O líder é excelente, o 2 ou 3, muito bom. E o 4, apesar de ser novo na equipe, é um cara bom. Olha só, você tem um excelente, um muito bom, outro muito bom e um bom.
Legal essa equipe, gente? Sim ou não? Olha, legal, hein? Alta performance. Calma. No lado do 4, você vai colocar o 5 e no lado do 5, você vai colocar o 6. Ok? No lado do 4, o 5 e no lado do 5, o 6. O 5 é um lobo solitário. Você tem alguém na equipe que é um cara reclamão? Se chover, reclama da chuva. Se fizer sol, reclama do sol. Se vai bem, não sei, não, alguma coisa ruim vai acontecer. Ô, praga que reclama. Você já teve alguém da tua equipe que é um reclamão? Não importa o que aconteça, tá, gente? Se está indo bem, ele reclama do trabalho. Se está indo mal, meu Deus, vai quebrar a empresa, vai demitir. Gente, ele reclama de manhã, de tarde, de noite. Esse é o 5. Ali o 6, anote isso. O 6 é o preguiçoso. Ô, praga preguiçosa. Chega atrasado, adora cafezinho. Se você botar alguma coisa no grupo do WhatsApp, parece que ele está ligado no grupo. Qualquer coisa lá, ele já coloca KKKKK. Ok? Não trabalha. Todo mundo gosta dele, mas ele não faz nada. E agora a equipe o quê? Pesou. Porque nós somos 4 trabalhando, com 6 na equipe. E aí o líder, nesse turbilhão do dia a dia, tá pesado, tá pesado, tá pesado. E a diretoria falou, tá bom, contrata mais alguém para ajudar. E chegou o número 7. O nosso estagiário. Gente, olha que legal. Alguém já viu a cara de uma pessoa chegando no primeiro dia de trabalho? Né? Ele chega com uma misto de 2 emoções. Primeira cara de alegria, conseguiu um emprego. Segunda cara de pânico. Ai, meu Deus, tanta gente estranha, será que vai dar certo? Não, tal, certo? Pergunta. Olha que pergunta legal. Quem são as pessoas que mais trabalham na equipe? O 1, o 2, o 3 e o 4. São as pessoas que menos tempo têm para dar atenção ao quê? O estagiário, para o número 7. Adivinha quem tem tempo para dar atenção para ele? O 5 e o 6. O 5, que é o reclamão, põe a mão no ombro dele e fala, cara, senta aqui, deixa eu te contar que fria você entrou. E ele começa o quê? A polarizar o 7 de maneira o quê? Negativa, porque ele é negativo, faz parte da natureza dele o quê? Reclamar e ser negativo. O 6 fala assim, me dá teu número aqui, que eu tenho um grupo de WhatsApp só nosso aqui, não sei o quê. E aí começa, tá, gente? Ou seja, existe uma fogueira entre o 1, o 2, o 3 e o 4, e existe uma outra fogueira no 5 e no 6. Se o número 7 é uma pessoa normal, anote isso, 70% das pessoas são apenas normais. De cada 10 pessoas que se encontrar, gente, 7 são apenas normais. Se o 7 é um cara normal, vai acontecer 2 coisas com ele. Primeira coisa, ele vai olhar e falar assim, essa empresa por dentro não é o que eu imaginava olhando o quê? Por fora. E de 2, uma. Ou ele sai e você busca outro, ele sai e busca outro, ou ele fica. E se ele ficar, a pergunta, adivinha que parte da fogueira ele vai ficar? Ou ele vai ficar reclamão, ou ele vai ficar o quê? Preguiçoso. Pior de tudo, ele vai ser um híbrido, um reclamão preguiçoso. E o que já estava ruim com 6, piorou agora o quê? Com 7. Se ele está nos 10%, que é acima da média, gente, 10% das pessoas são acima da média. 1 a cada 10 é acima da média. Ele vai olhar para o 5 e para o 6, vai olhar para o 1, 2, 3 e 4 e falar, não, cara, eu quero fazer parte o quê? Daquela equipe. E ele vai se aproximar do 1, ele vai se aproximar do 2. Mas vamos ser bem honestos, é o estagiário, é o cara que está chegando agora que tem que escolher em que parte da fogueira ele vai fazer parte? Está errado. Gente, quem tem que treinar o número 7? O número 1. Quando muito, o número 2. E o número 1, o cara que mais trabalha. Posso falar? Sabe por que ele é o cara que mais trabalha? Porque ele não está preparando as pessoas. E quanto menos ele preparar, gente, vai chegar um momento que o cara vai trabalhar 18 horas por dia. Vai ter um derrame de manhã e um infarto à noite. Por quê? Ele não dá conta, ele não prepara pessoas. O número 1 tem que ficar... O número 7,
Ele tem que ficar entre o número 1 e o número 2. Ele tem que beber água na fonte. Ele tem que estar no cerne da fogueira. Sabe o que é pior, gente? A empresa pega uma pessoa com 4 meses de casa. 4 meses. Ele nem entende a cultura ainda. E fala, chega um cara novo e vai ensinando a trabalhar. Ensinar o quê? Pelo amor de Deus. Então, a terceira pergunta-chave da noite é: quem está preparando os novos? Porque os novos hoje é o futuro amanhã. Quem está preparando o cara que foi contratado semana passada? Se não for o teu melhor jogador, meu amigo, minha amiga, desmonta, faz de volta. Está tudo errado. Quer uma equipe de alta performance? É os professores de alta performance que tem que ensinar. Eu estou pegando gente medíocre para treinar gente medíocre. Adivinha para onde a gente vai, gente? A gente vai nivelar pelo rodapé. Quem é o teu melhor jogador? É ele que tem que treinar os novos. Quem é o melhor vendedor? Quem que é o melhor no financeiro? Quem é o melhor da logística? Quem que é o melhor na produção? Ele tem que sentar, botar uma cadeira aqui no lado. Senta aqui, ó. Do jeito que eu respirar, você vai respirar. Porque tem que estar no cerne da fogueira. Sabe como é que é o nome disso, gente? Liderança de gente grande. Isso é liderança moderna. Eu estou delegando a quem não sabe fazer a ensinar a fazer. Gente, olha que fórmula de tragédia. Quem está preparando os novos na tua empresa? Gente, isso resume tudo. Isso resume todo o futuro da empresa. De sucesso, fracasso, mediocridade. Faz algum sentido isso? Ok? Então, gente, a primeira coisa, tem fogueira? Tem cultura? Isso é a primeira coisa, né? Tem um jeito de ser, nossos valores, o que nós acreditamos, não acreditamos, como a gente faz, como a gente atende, como a gente entrega. Quando dá um problema, como é que a gente lida com o problema? Isso é cultura. Como a gente cuida das pessoas, como a gente zela não só das pessoas, do cliente, do patrimônio, isso é cultura. É o nosso jeito de ser. Então, primeira coisa, tem a cultura? Sim. Quem é o guardião da cultura? E quem está o quê? Evangelizando, catequizando essa cultura nas pessoas que estão chegando. Porque se não fizer isso, gente, não tem futuro. Legal? Ok? E aí o seguinte, tá, gente? Eu estava dando um treinamento no interior de São Paulo, vou falar, tem uns 15 anos. Era numa grande indústria, tá? Era um treinamento de 4 dias, segunda, terça, quarta, quinta, e eu fiquei num hotel bem na rodovia, na mesma rodovia que ficava a indústria. Quinta-feira de manhã, na época eu usava terno e gravata, eu estava no elevador do hotel, descendo para tomar café e ir para o treinamento, que era o meu último dia. Tinha uma senhora muito bem vestida no elevador. Ela olhou para mim e perguntou: o senhor é advogado? Eu estava de terno e gravata. Eu falei: não, eu trabalho com treinamentos. Em que área? A nossa empresa é especializada em comportamento humano. Ela falou: como assim? Vendas, negociação, atendimento, mas a minha especialidade é a liderança. Ela falou: puxa, como isso é importante. Olha, eu sou a proprietária aqui do hotel, eu só tenho cabeça de bagre trabalhando comigo. Gente, eu acho que naquele dia ela acordou meio magoada. Gente, se na hora que ela falasse cabeça de bagre trabalhando comigo, você tivesse tirado uma foto daquele elevador, você ia ver ela com o braço esticado, falando bagre, o Ali com uma cara de um pouco assustado, olhando para ela, e em cima da minha cabeça tinha uma grande interrogação. E a minha interrogação era: se todo mundo que trabalha com ela é cabeça de bagre, quem seria ela? A cabeça de bagre mor? A Gran Bagre? A Bragona Mestre? Já sei, a Bagre Rainha. Se todo mundo que trabalha comigo é incompetente, pelo amor de Deus, quem sou eu? O incompetente mestre. Anote isso, tá, gente? Anote isso em letras maiúsculas. Deixa eu avisar antes, tá? Pode doer um pouquinho, tá? Anote isso. A minha equipe é a minha cara. Às vezes isso dói um pouco, tá? A minha equipe é a minha cara. Vou explicar em detalhes. Quem é que gosta de pescaria? Levanta o braço. Quem é que gosta de pescaria? Gente, pescadores e pescadoras. Quais são os melhores peixes dos rios do Brasil? Pacu, pintado, matrinchã, tucunaré, tambaqui. Ok?
certo? Eu moro aqui no Mato Grosso, tem o Pantanal aqui, Piraputanga, maravilhoso, certo? Gente, o Brasil tem peixes extraordinários. Quais são os peixes que os bons pescadores não gostam de pegar? Bagre, traíra, tchum-tchum, roque-roque, cachorra, né? Eu sei porque eu sou pescador. Vamos a uma pescaria, presta atenção nisso. Imagine que eu acabei de assumir uma equipe nova. Essa equipe tem lá 20, 25, 30 pessoas. Vem comigo. Numa equipe de 20 a 30 pessoas, temos ou não temos pessoas competentes? Sim ou não? Sim. Gente, de 20 a 30 pessoas, tem ou não tem pessoas mais ou menos competentes? Sim ou não? Também. E acredite, tá? No meio de 20 e 30 pessoas, sempre a gente vai encontrar alguém que seja o quê? Incompetente. Que incompetente é que nem areia em casa de praia. É só procurar que a gente o quê? Acha. Mas, olha que azar. O Ali é chefe, o Ali não é líder. Eu pego a minha equipe, porrada. Eu pego a minha equipe, pancada. Eu bato primeiro e pergunto, o que está acontecendo aí? Pergunta, me ajuda aqui, gente. Por quanto tempo uma pessoa altamente competente apanha? Um competente apanha uma vez? Apanha. Ele apanha a segunda vez? Até apanha. Mas ele não vai ficar a vida dele apanhando a vida toda ali. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa liga o quê? O radar. Gente, me ajude. Você conhece a tua região melhor do que eu. Uma pessoa altamente competente na tua área, ela não é assediada comercialmente, sim ou não? Mais cedo ou mais tarde, as pessoas, cara, quanto é que se ganha? Quer trabalhar comigo? Adivinha quem são os primeiros que eu vou perder? Os mais competentes. Ali, e os mais ou menos? Uns vão, outros ficam. Oportunidade e coragem. Adivinha quem fica? O incompetente. Aí o amigo fala, cara, o cara bate em você. Ah, não esquenta, não. Apanhei minha vida inteira. Eu apanhava em casa, apanhava na rua. Até minha mulher bate em mim, cara. Ele bate em mim, mas paga o meu salário. Ruim aqui dentro, Deus o livre lá fora. Pacu, dourado, pintado, matrinchão, vazou tudo. Só ficou o quê? Traíra, tchum-tchum, roque-roque, cabeça de bagre. E por seleção natural, a minha equipe é a minha cara. Anote isto. Gente boa atrai gente boa. Tranqueira só atrai tranqueira. Outro dia, num treinamento, um rapaz levantou o braço assim, Ali, eu não concordo. Por favor. Ali, eu sou um cara muito trabalhador, Ali. Eu sou um pé de boi para trabalhar. E eu tenho gente preguiçosa na minha equipe. E eles continuam lá. Continuam. Então, a tua cara. Mas eu não sou preguiçoso. Não, mas a tua cara é de liderança. O que o preguiçoso está fazendo lá? Por que se permite que ele continue lá? Ser a tua cara não é ser igual a você. Ser a tua cara é ser igual ao seu perfil de liderança. Esse cara, provavelmente, ou ele é duro, ou ele é frouxo. Ele não sabe ser firme. Ele não sabe liderar. Ele não consegue tirar o melhor das pessoas. E se não consegue, ele vai ter que trocar. Ele não consegue tirar nem trocar. Então, o que acontece? Ele fica esperando que as pessoas saiam ou continuem. E aí, o que acontece? Os resultados tendem o quê? A cair. Gente, dá para entender que o fator isolado mais importante para o sucesso ou fracasso numa empresa está na qualidade da liderança. Por que são feitas as empresas? Anote isso. Empresas são feitas de pessoas. Empresas são feitas de pessoas. O que é feita a tua empresa? Pessoas. Ah, agora vem a pergunta mais importante. O que são feitas pessoas? Anote. Pessoas são feitas de líderes. Empresas são feitas de pessoas, pessoas são feitas de líderes. Líderes bons, pessoas boas, uma empresa de qualidade. Líderes equivocados, pessoas equivocadas, salve-se quem puder. Eu não concordo com um fator ali. Qual deles? Por favor, Michel. Trair é bom de pescar, trair. Detalhe, o meu pai gostava de traíra, eu odeio traíra, por isso que eu botei traíra no meio. Eu moro aqui no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso tem trairão, chega a dar 20 quilos. Tá? Mas vamos voltar aqui. Obrigado, Michel. Ok? Gente, vamos falar aqui. Tá?
eu vou fazer agora uma ideia, tá? E aí eu vou entrar num assunto que é o final da nossa noite, que é o choque de gerações, tá? Pessoal, anote no teu caderno. Programa Liderando com Assertividade. As séries treinamentos, a séries não é a minha empresa, tá, gente? A séries é a empresa realizadora deste evento aqui, tá? A séries vai realizar um programa chamado Liderando com Assertividade. Eu vou ser o treinador do programa. Gente, anote isso. 4 noites, 12 horas de duração. 4 noites, 12 horas de duração. Só para vocês terem ideia, tá? Uma noite inteirinha é só como lidar com gente difícil. Só como liderar pessoas difíceis. A gente vai falar sobre assertividade, sobre feedback, a gente vai falar sobre a balança da confiança. Gente, a gente vai falar sobre recrutar, treinar, desenvolver e não perder pessoas. É um curso de formação, capacitação e desenvolvimento de liderança. Tá? Vai ocorrer 4 noites, são 4 terças-feiras. Anote a data, dia 22 de junho, 22 e 29 de junho, sem ser a semana que vem na outra. Começa a primeira terça-feira, e aí vão ser 4 terça-feiras seguidas. 22, 29 de junho, dia 6 e dia 13 de julho. Vão ser 3 horas de treinamento ao vivo por noite, das 19h30 às 22h30. 4 terças-feiras. Ok? E olha que legal, tá, gente? Qual é o investimento? Presta atenção nisso, tá? Quando a Lutz me falou sobre isso, eu achei fantástico, tá? O investimento não é por pessoa. Anote isso. Investimento por empresa. O investimento é por empresa. A minha empresa tem 20 líderes. É o mesmo investimento. Anote isso. R$ 1.605. 1605. Por R$ 1.605, certo? A tua empresa está no nosso treinamento. Ali, mas a minha empresa é uma rede, tem 40 líderes. Não importa se tem um líder, se tem 20 líderes. O investimento por empresa é R$ 1.605. Tá? Você vai receber no teu e-mail o nosso link do Simpla. As pessoas que queiram participar, o carrinho vai estar aberto por 7 dias. Aí você verifica nesses 7 dias, na minha opinião, tá, gente? Faça. Outra coisa, tá? Isso aqui eu falei 1h20, tá? Lá são 12 horas de treinamento. Lá, gente, vai ter momentos de pergunta e resposta que nós vamos destrinchar uma ideia. 40 minutos só de pergunta e respostas. As pessoas vão trazer as suas dores. Outra coisa, tá? Eu vou ser bem claro, tá? Apesar de ter 25 anos na área de liderança, de treinamento, e 28 como empresário, certo? Eu não tenho todas as respostas. Nós vamos juntos construir algumas ideias. Tá? Vai ser trabalhado uma apostila, um e-book de liderança, vai ser trabalhado toda uma literatura de construção dessa nova liderança, gente, baseado o quê? Nessa nova geração. Porque eu tenho 54 anos. Liderar quando eu tinha 20 anos era uma coisa, liderar hoje é outra coisa. Certo? Você liderar na década de 60 era uma coisa, na década de 80 é outra, em 2021, meu amigo, certo? E eu vou dizer para vocês, tá? A tendência é que os desafios do comportamento humano vão ser cada vez maiores. Então, as pessoas que têm o interesse, o carrinho vai ser aberto hoje à noite, ele vai ficar 7 dias aberto. O investimento é R$ 1.605 por empresa. E tanto as séries quanto eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, questionamento sobre como vai ser o treinamento. Ele vai ser assim, tá? Na plataforma Zoom, tá? O número de pessoas vai ser um pouco menor, tá? E a gente vai poder pegar cada assunto desse e destrinchar. Legal? Ok? Gente, vamos ao nosso último assunto. Anote isso. Choque de gerações. Na minha opinião, tá? Esse é o maior desafio que as empresas vivem hoje. Detalhe, esse desafio já existia antes da pandemia, existe dentro da pandemia, a pandemia vai acabar
e esse desafio vai continuar. O que é choque de gerações? Como eu falei para vocês, eu tenho 54 anos de idade. Gente, eu sou, anote isso, geração X. Quem nasceu em 1981 para trás, ou seja, quem tem 40 anos ou mais, você faz parte da geração X. Como eu tenho 54, eu sou um X', estou lá em cima. Ok? Tá? Gente, o que a geração X busca? Anote isso. X busca segurança. Geração X busca segurança. Cuidado com o que eu vou falar agora, tá, gente? Eu estou falando em tendência, isso não é regra, ok? Presta atenção nisso, tá? Todo X busca segurança? Não. A maioria dos X, na tendência, busca segurança. Se você nasceu em 1988 para cá, ou seja, se você tem 30 abaixo ou menos, você é uma geração, anote isto, Y. Ali, e quem nasceu entre 81 e 82? Ele é um misto entre o X e o Y. Ele é o famoso híbrido. Tá? 88 para cá, se você tem 25, 26, 28, 30, até 32, no máximo 33, você é um Y. A geração Y busca 3 coisas. Anote isso. Velocidade, tecnologia e liberdade. Velocidade, tecnologia e liberdade. A internet nunca vai ser rápida o suficiente para a geração Y. E aí, qual é o desafio? Você pega a geração X e a geração Y e coloca para trabalhar dentro da mesma sala. Essas gerações enxergam o mundo de maneira o quê? Diferente. O X olha para o Y e fala assim, essa molecada não quer nada com nada. O Y olha para o X e fala assim, eu não sei que essa viarada não se aposenta e para de atrapalhar. Por quê? Porque eles têm visões do mundo diferentes. Cabe a nós, líderes, presta atenção, não importa se você é um líder Y ou se você é um líder X, aproveitar o que de melhor cada geração pode o quê? Trazer. Rapidamente, qual é a vantagem do X? O X, anote isso, geração X aguenta mais porrada. Geração X aguenta mais porrada. Ali, por que aguenta mais porrada? Ué, porque foi criada na porrada. Porque caiu de árvore, quebrou a perna, porque pisou no prego. Gente, eu não pisei num prego, eu pisei em 3 pregos. Ok? É uma geração que foi criada na porrada. Outra coisa, a geração X tem mais facilidade com regras. Por quê? Porque ela foi criada na regra. Porém, nada na vida é perfeito. Qual é o problema da geração X? Anote isso. Tecnologia e mudança. Tecnologia para o X, gente, na média, não é regra, se lembra? Não é todo mundo, mas a maioria dos X tem dificuldade com tecnologia. Se o cara do TI chega na empresa, gente, vamos trocar o software da empresa. O X, meu Deus, levei 4 anos para aprender a mexer com essa praga. Para que mexer? Os Y ainda bem que vai mexer. O X não mexe aí, cara. Então, o X tem facilidade com regras e é uma geração mais o quê? Resiliente, aguenta mais porrada. Mas tem dificuldade com tecnologia e mudança. E, gente, tecnologia e mudança, em 2021, é o nome do jogo. O Y. Vantagens do Y. Facilidade com tecnologia. Gente, Y, tecnologia é brinquedo. Facilidade com mudança, mudar para ele é natural. Detalhe, não mudar é ruim. Eles gostam de mudar, eles ficam entediados quando não mudam. Só que o Y tem dificuldade com 2 coisas. O quê? É menos resiliente, é uma geração que tem mais depressão. E, certo, tem dificuldade em lidar o quê? Com regras. Você fala, tem que fazer isso. Fala assim, por quê? Ah, porque o chefe mandou. Mas ele mandou por quê? De onde que ele tirou essa ideia? O Y tem mais dificuldade de lidar com isso. E aí, nós, líderes, independente de qual é a tua geração,
vamos ter que aproveitar o que melhor o X tem e o que de melhor o Y tem. Quem souber fazer isso, ganha o jogo. Quem não sabe fazer isso, fica manco. A não ser que eu seja uma startup, a minha empresa, o mais velho, tem 23 anos. Ok, legal. Se a minha empresa não é uma startup, não é uma empresa, certo? De última geração, de alta tecnologia, certo? Eu vou ter muito X. Claro que, entenda, tá, gente? O X está ficando cada vez menor e o Y está ficando cada vez maior. Ah, já está chegando aqui uma outra geração, chamada Z. E se você acha o Y difícil, você não viu nada. O Z é 10 vezes mais difícil. Ali, como é que você fala isso? Eu dou treinamento para professores. E eles estão lá na sala de aula. Os professores estão desesperados. Tem professor que sai da sala de aula e fala assim, essa geração não quer nada com nada. Mas cuidado, presta atenção, tá? Entra um outro professor com a mesma turma. E em 5 minutos a turma está na onde? Na mão dele. Não é a geração, é a capacidade de liderança. Não é a equipe, é o técnico. Agora, quer uma geração mais desafiadora? Claro que é. Na minha geração, há 40 anos atrás, faça isso. Por quê? Porque a regra, tá bom, regra é fácil. Essa nova geração, regra? Você é doido? Quem fez essa regra? De onde tiraram isso? E aí, gente, o chefe já infartou. Esquece ele. O líder está tentando se entender. No nosso programa, nós vamos ter lá como lidar com essas gerações. Como tirar o melhor de cada perfil, certo? Sendo o seu João, de 65 anos, sendo o quê? O Michael, certo? De 18, 17 anos, menor aprendiz. Como ter essa envergadura do X, Y, Z e aproveitar o melhor que cada um deles podem construir em busca de resultado. Gente, para encerrar, anote essa pergunta. O preço da liderança. O preço da liderança. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o time venceu, é mérito de quem? Gente, mérito de quem se o time vencer? Olha, de todas as pessoas que jogaram o jogo. Legal? Se o time perdeu, quem é o responsável? O técnico. Presta atenção, hein? Eu não falei que o técnico é culpado. Ele é o quê? Responsável. Aqui no Brasil, a gente tem mania de misturar culpa com responsabilidade e por isso que vira uma bagunça. Ok? Ele não é culpado, mas ele é responsável. Foi ele que escalou o time, foi ele que treinou. Ah, o cara marcou um gol contra. Mas foi ele que botou o cara que deu um gol contra em campo. O técnico é sempre responsável. Se o time venceu, mérito de todos. Se o time perdeu, o líder é responsável. Se a tua equipe bate a meta, mérito da equipe. Você faz parte da equipe. A equipe não bateu a meta, responsabilidade sua. Muda a história. Se as pessoas estão carentes emocionalmente, quem tem que compensar a carência emocional das pessoas? Ali, o líder. Se o líder está carente, quem vai compensar a carência emocional do líder? Ali, o cachorro. Então, voltando na pergunta. Gente, qual é o preço da liderança? Anote isso. Solidão. Ali, bem animador, Ali. Puxa, fiquei 1h30 ouvindo você para você falar isso. Cuidado, hein? Eu não estou falando que o líder é uma pessoa solitária. Quanto melhor líder você for, mais pessoas você tem à tua volta. Eu estou falando que o preço da liderança é a solidão. O líder pode escutar todo mundo antes de tomar uma decisão, sim ou não? Claro que sim. E se der certo, mérito das pessoas que deram a ideia. E se der errado, responsabilidade sua que aceitou a ideia. Você pode ouvir todas as pessoas, mas na hora de decidir, você decide sozinho. E se deu certo, mérito de todos. Se deu errado, você é responsável. Legal ser líder, gente? Gente, posso fazer uma pergunta legal? Vale a pena ser líder? Vale. Quanto que vale a vida de uma pessoa que tocou positivamente a vida de outras pessoas? O líder desperta nas pessoas, você lembra? O que elas têm de melhor. Quanto que vale isso? Quantas pessoas começaram a trabalhar com você
e mesmo depois que elas forem embora, sair um profissional, né, uma profissional muito melhor do que chegou. Quanto que vale isso? Isso não se mede em dinheiro. Se mediu em dinheiro enquanto ela estava contigo. Depois que ela foi embora, isso é legado. É aquilo que fica quando a nossa liderança não está mais aqui. Gente, eu quero agradecer profundamente esses 1h35, tá? Agradeço as perguntas. Gente, obrigado pelas perguntas, tá? Pessoal, o carrinho está aberto. Dia 22, deixa eu avisar antes, tá, gente? Isso aqui é um evento bem leve, isso aqui é um evento leve. Deixa eu avisar antes, tá? A hora que nós entrarmos no programa, eu parto do princípio que eu estou tratando o quê? Com líderes. Tá? Então, entenda, tá? Entre uma semana e outra, vai ter um monte de tarefa no meio do caminho. Tarefa essa que você vai exercer o quê? Com a tua equipe. Ah, eu não tenho equipe. Quem é a pessoa mais difícil do mundo que nós vamos ter que aprender a liderar? Quem? A nós mesmos. Você me propõe fazer regime, não faço. Propõe guardar dinheiro, não guardo. Ou seja, eu não lidero nem um alho, você lidera de quem? Então, de uma semana para outra, só para você ter ideia, vai ter programa de formação solicitada. Você vai conversar com a tua equipe e vai trabalhar como funciona, como é que podemos fazer para ser melhores. E não só a equipe, você é melhor. E aí, entre uma semana e outra, a gente vai ter tarefas no meio do caminho que nós vamos trabalhar, ou seja, o que nós vamos trabalhar com o Ali na terça-noite, nós vamos exercer durante a semana inteira até a próxima terça. É uma construção de uma nova mentalidade de liderança. Agradeço a todos vocês, agradeço a atenção. A pergunta, gente, fica com Deus. Até dia 22, 19h30, programa Liderança Assertiva. Grande abraço. Fica com Deus, gente. Até mais. Boa noite. Foi muito bom. Boa noite a todos. Muito obrigado. Sucesso a todos. Boa liderança. Muito bom, hein? Obrigado.